Leitura do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também o que me comer viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, podem sentar-se. Hoje é a grande festa do Corpus Christi. Então, essa grande festa que foi instituída por um pedido do Nosso Senhor, feito a uma santa, foi levada ao Papa. O Papa achou que era oportuno e bom. Então, foi instituída essa grande festa. Pode entrar. Pode entrar. Daqui a algum tempo nós teremos uma igreja nova. Então, veremos como fazer para as grandes cerimônias. Se bem que essa capelinha aqui sempre será pequena. Essa não vai ser retocada, né? Então, hoje é a grande festa do Corpus Christi, para dar uma honra especial, pública, externa, ao Santíssimo Sacramento. E Nosso Senhor, então, quis essa festa, e na qual nós honramos Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. E quando nós recebemos Nosso Senhor, quem é que nós recebemos? Nós recebemos o Cristo Rei. Nosso Senhor vem em nós para reinar. Ele vem em nós para exercer a sua função de Deus, Criador e Redentor. De Deus que vem para pôr ordem na nossa alma. Nossa alma estava em desordem devido ao pecado original. Ela conserva as consequências dessa desordem. E Nosso Senhor vem para botar ordem. E essa ordem é a ordem divina. Ele diz assim: como eu vivo pelo Pai, assim também aquele que me recebe viverá por mim. Ou seja, encontrará em mim a razão, o princípio das suas ações, o princípio dos seus pensamentos, das suas ações e tudo que ele faz, o princípio da sua vida. Minha carne é verdadeiramente uma comida, diz Nosso Senhor, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Verdadeiramente por quê? Porque ele é o alimento do que nós somos verdadeiramente. Nossa natureza é composta de corpo e alma. O alimento de Nosso Senhor é para aquilo que nos faz verdadeiramente homens. Nós temos em comum com os animais o corpo, e nós temos, diferentemente dos animais, uma alma imortal. E essa alma espiritual e imortal que recebe, que é alimentada pelo Santíssimo Sacramento. Naquilo que nós somos verdadeiramente homens, essa alimentação, é para isso que Nosso Senhor nos dá a Santa Eucaristia, para que nossa alma, é pela nossa alma que nós nos unimos a Deus. Nosso corpo beneficia disso, mas é nossa alma. Nem só de pão vive o homem, disse Nosso Senhor. E podemos acrescentar: o homem vive da Santa Eucaristia, que é o alimento próprio do católico, que é o alimento próprio dos homens, que devem todos converter a Nosso Senhor e se alimentar desse alimento. Fora desse alimento, para a alma, para nos dar a vida de Deus Ele mesmo, não existe outro. Quem alimenta, quem mantém a vida da graça recebida no batismo é o Santíssimo Sacramento. Esse alimento que Nosso Senhor preparou para nós. E o Cristo Rei vindo em nós, o Cristo nos dando a sua vida, assim como eu vivo pelo Pai, aquele comer da minha carne viverá por mim. Nosso Senhor vem a nós para que nós vivamos por Ele. Vamos tentar, então, detalhar alguns aspectos dessa vida que parte de Nosso Senhor e repercute nos nossos atos e nossos pensamentos. Primeiro, uma observação de Dom Lefebvre. Ele dizia que quando os missionários chegavam numa aldeia bárbara, pagã, da África, e assim no mundo inteiro foi a mesma coisa, mas talvez na África mais ainda,
Aos pouquinhos, devido ao Santíssimo Sacramento, devido à missa, devido ao ensinamento do catecismo, alguma coisa se passava que essas aldeias se modificavam, mesmo visivelmente, dizia Monsieur Lefebvre. Eles começavam a se organizar de outra maneira, começavam a ter uma certa civilização que era visível pela ordem das casas, não sei, o esgoto, suponho, e todo um ambiente que não se via antes no paganismo. Então isso mostra o quê? Que a presença do Nosso Senhor tem uma repercussão externa. E vou falar uns instantes dessa repercussão da presença do Nosso Senhor nas famílias católicas. O mundo já foi mais católico. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel de todos nós já foi mais marcado pelo catolicismo. As artes já foram mais influenciadas por Nosso Senhor. As artes, os trabalhos, as leis, tudo isso já foi mais católico. E o mundo de hoje, ele regrediu. Ele está regredindo. Ele progride em algumas coisas que não são essenciais, como os transportes, os aviões, mas ele regride naquilo que é essencial. Ele regride naquilo que faz com que o homem não só seja verdadeiramente homem, mas que seja objeto, que seja alvo da graça divina para nos dar essa vida divina. Nisso o homem regride, sem cessar. Então vejamos alguns aspectos dessa vida da família, que deve estar impregnada, deve estar dirigida, governada pelo Cristo Rei. O Père Emmanuel dizia uma coisa interessante, ele dizia a linha de demarcação entre o que é católico e o que não é, hoje em dia, essa linha tende a desaparecer. Os católicos tendem a se divertir com os mesmos divertimentos que os não católicos. Os católicos tendem, não é uma tendência, é um fato também em alguns lugares, tendem a se, em tudo, nos divertimentos, nos gostos, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de toda a sua vida, fazerem como os não católicos. Isso é um erro, isso é uma decadência também, e nós devemos, então, traçar essa linha delicada de traçar, que tem coisas que os pagãos fazem que não são ruins e que nós devemos fazer também, mas tem outras que não. Quanto mais a gente sobe na hierarquia das realidades espirituais, a gente vai vendo que tem que ter uma demarcação. O católico não é um pagão. Então, aonde o católico deve melhorar na sua vida de família? Assunto delicado. Delicado porque é fácil a gente ir ou para um extremo ou para outro. E dessa linha de demarcação, Nosso Senhor é que é o capaz de traçar. Nosso Senhor e a Santa Igreja, pois a Santa Igreja não é outra coisa senão Nosso Senhor comunicado e difundido. Então, o que diz a Igreja? A Igreja nos ensina, isso mereceria até uma conferência ou várias, depois de um estudo mais detalhado, porque é um assunto delicado, onde é importante não dizer nem mais nem menos. Então vejamos o papel do pai, que a Igreja nos aconselha, nos ensina. O pai é o chefe, e o chefe tem que saber para onde ele vai. Se no exército o chefe não sabe para onde vai, não sabe onde está o inimigo, não sabe quanto é que tem que atirar, não sabe quanto é que tem que recuar, quanto é que avançar, para que serve esse chefe? O chefe tem que conhecer, então. O chefe de família tem que ser um homem que procura conhecer os seus deveres, e o dever da esposa e o dever dos filhos. Se o pai não procura estudar, ele não procura se informar, se ele não procura, mais ainda, se formar, e tem várias coisas que podem nos servir de formação, os sermões, as gravações feitas pelo padre Jair, pelo padre Joaquim, pelo padre David, pelo Dom João Batista,
E, para quem sabe francês, as conferências de Monsieur Lefebvre, um pai de família deve se interessar sobre isso. Deve ler os livros de Dom Lefebvre que foram traduzidos, cada um na sua medida. Mas ele deve lembrar que ele tem que ter... Ele é o chefe. Bom, isso já diz tudo. Um chefe vai na frente. E se o chefe vai na frente, mas não sabe para onde vai, que chefe é esse? Não é preciso saber muita coisa. Não é preciso ler muitos livros. Mas o essencial ele tem que saber. Senão ele não pode ser o chefe da família. Ele tem que ser o chefe da família. Ele é o chefe da família. Então o chefe não pode se subtrair ao seu dever. É um dever para ele. Que ele preste ao menos atenção naquilo que é o básico, que está no Catecismo de São Pio X. Um pai tem que saber o Catecismo de São Pio X. As coisas importantes que estão no Catecismo, o pai tem que assimilar. Senão, isso não é uma postura católica. Os pagãos não conhecem o Catecismo de São Pio X. Os progressistas conhecem outros catecismos. Em geral, não conhecem o de São Pio X. Digo em geral, porque às vezes tem exceções. Então, nós devemos fazer o que a igreja nos ensinou. Esse é o primeiro ponto para o pai de família. Depois, o pai de família deve também ser o chefe na oração. Ele deve dar o exemplo, ele deve trazer a família no domingo, ele deve rezar em casa e presidir a oração. Não precisa presidir todas as orações, que a mãe está mais perto dos filhos e tem mais tempo, talvez, em casa com os filhos. Mas ele deve não fugir da sua responsabilidade. Deve instituir o terço em família e ver o que é possível, né, que os filhos e a família pode comportar de oração, mais ou menos rezar o terço em família, se isso lhe é possível, segundo os seus horários de trabalho. Então ele deve ser também o primeiro na oração. No Antigo Testamento, no tempo de Adão e Eva, de Abel, Caim traiu a sua missão, mas os outros que foram fiéis, eles que ofereciam o sacrifício a Deus, era o pai de família. Assim, Abraão, não havia o sacrifício da missa, mas havia um sacrifício, e era o pai de família que oferecia o sacrifício natural, não era a missa, mas era algo que ele fazia enquanto chefe de família. Então, a posição do pai de família tem uma nota religiosa. Então, eis aí, o pai deve ser, então, um homem que sabe, ao menos que assimila, o tanto quanto possível, as verdades básicas do cristianismo, que estuda, que procura saber, que vai atrás, para poder explicar. São Paulo diz que se a mulher não entende alguma coisa que é dito na igreja, que o marido a explique depois, em casa. Se ele deve explicar, ele tem que saber. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que saber, procurar entender. Ele tem uma facilidade maior para isso. Deus deu ao homem uma facilidade maior para a especulação, para o estudo. Ora, se ele não faz isso, ele está traindo o seu dever. Ele tem que fazer isso, cada um na sua medida. Tem um monge muito santo, que é o padre Maria José Cassan. Muito assim, tinha dificuldade para estudar, muita dificuldade. Ele fez um esforço enorme e os seus superiores ordenaram padre. Então, ele não tinha grandes facilidades como São Tomás de Aquino, mas ele fez o que ele pôde. Então, cada um deve fazer o que ele pode e Deus o recompensará. O pai de família deve trazer o sustento para casa. Não deve ser um homem corajoso, um homem que não é preguiçoso, um homem que trabalha com força para sustentar a família. Deve ser prudente na gestão dos bens da família, prever o que vai acontecer. Se eu compro isso, o que vai dar, qual é a consequência? Deve ser um homem preocupado e nisso deve pedir conselho, se aconselhar com a esposa. São Bento diz que o superior
não deve fazer nada assim de muito importante sem reunir o conselho. Então, a missão de governar vai junto com pedir conselho, se aconselhar e depois tomar a decisão e assumir toda a responsabilidade do que está decidindo, né? Isso aí, brevemente. Também na maneira de se vestir, né? Não deve ir à missa de qualquer maneira, deve dar o exemplo para os filhos. Já aconteceu, a gente já viu aqui, alguém, né, mais os jovens que às vezes fazem isso, saem do futebol e vêm para a missa com a mesma roupa. Não é digno. A gente deve dar a Deus a honra que lhe é devida. Essa honra é também a maneira externa de se comportar e de se vestir, né? Mesmo em casa, fugir de toda vulgaridade. O mundo moderno é vulgar e nós também nascemos nesse mundo e há uma certa vulgaridade. E às vezes a gente assumiu também uma postura que é vulgar. Então, se informar bem, pesar bem as coisas e dar um bom exemplo para os filhos. Não é o caso aqui, mas se um pai andasse de calção, sem camisa, dentro de casa, seria um péssimo exemplo. E outras coisas que não chegam a tanto, mas também que não são o melhor exemplo. O melhor exemplo é ter em casa uma postura digna também, não só fora de casa, mas dentro de casa. A esposa tem um papel que é difícil, mas parece mais difícil ainda. Mas quando a gente entra bem dentro da nossa função, as coisas não são tão difíceis assim. Elas são muito difíceis, mas às vezes um pouquinho menos do que a gente pensa. Só um pouquinho menos, porque o papel da esposa é muito difícil. O marido carrega responsabilidade diante de Deus. Ele vai ser mais cobrado do que a esposa, normalmente. Porque Deus vai perguntar para ele: o que você fez da sua família? Você ficou fazendo o quê? E vai ser um exame apertado, porque ele é o chefe. O chefe mais cobrado, São Bento diz que Deus pedirá contas ao superior da obediência dos monges. Pedirá conta de tudo que acontece, porque o que acontece no mosteiro, a culpa é do superior. Então, é um juízo muito apertado e muito difícil. Então, o pai de família, ele carrega um peso que se verá, sobretudo, depois da morte. E é bom que ele tome consciência de que tudo que acontece na família, assim, ele tem uma responsabilidade. Não toda a responsabilidade, mas ele tem uma responsabilidade. Se os filhos são desobedientes, a responsabilidade dele é muito grande, porque ele não corrigiu, porque ele não é só dele. Às vezes tem filhos que realmente são ingratos e se comportam como Caim. Nesse caso, se ele fez tudo o que podia, ele está liberado da sua responsabilidade. Mas tem que fazer tudo o que ele podia. A esposa, ela tem que obedecer ao marido. Coisa muito assim para o mundo moderno, uma coisa assim, parece insuportável. O mundo moderno não admite obedecer. O mundo moderno é um mundo que vive na revolta. Parece uma coisa horrível aos olhos do mundo moderno, mas não é. Os monges, quando obedecem, normalmente, se o superior não é muito sem juízo, eles gozam de uma paz, eles gozam de uma tranquilidade, que vem justamente de que tem uma cabeça e tem uma ordem. Assim que Nosso Senhor fez as coisas. Então, a esposa que obedece ao marido, ela goza de uma certa tranquilidade. O marido tem que tratar bem a esposa. O marido, muitas vezes, o superior, muitas vezes, pode acontecer, né? E tendo as rédeas na mão, ele seja indelicado, ele peça coisas impossíveis, embora São Bento, num capítulo da regra, diz: se o superior pedir ao monge coisas impossíveis, que ele apresente ao superior a sua dificuldade, mas se o superior mantiver, que, confiando em Deus e por amor de Deus, ele o faça.
Coisa impressionante. Então, uma coisa que é extremamente difícil, eu vou apresentar ao superior, falo, não consigo. Se o superior diz, faça, mesmo assim, confiando em Deus e por amor de Deus, que ele faça. Ele tente fazer ao menos. Então, a gente vê que a obediência, ela pode ir longe, mas o superior será punido por Deus se ele fez os seus religiosos viverem de maneira impossível, sempre tristes, sempre exasperados por ordens que são contraditórias, ordens impossíveis. Então, o marido também tem que lembrar disso. Ele não pode ficar pedindo à esposa uma coisa atrás da outra, impossível, ele tem que pensar. E a esposa deve obedecer, mas o marido tem que pensar nisso, senão ele será cobrado, e muito cobrado. Então, que ele seja o chefe, que a esposa obedeça, e que a esposa, bom, não preciso falar da modéstia, porque aqui me parece que as coisas andam bem. As regras da igreja estão lá na porta da capela, aquilo é para a capela, mas também para fora da capela. Então está indicado ali o que é essencial. Tem coisa a melhorar, sim, mas seria melhor ou no confessionário ou numa conferência assim mais reservada. Guardem a modéstia, amem a modéstia, tomem como modelo Nossa Senhora. E aí tudo se explicará. O Senhor disse, aquele que come dessa carne viverá por mim, assim como eu vivo pelo Pai. Então lembrar, e o que eu estou fazendo é digno de Nosso Senhor. Nosso Senhor estivesse aqui ao meu lado, ele aprovaria 100% ou não? Se a nossa consciência bate, a gente fala, não, tem uma coisa aqui que Nosso Senhor não aprovaria, eu devo cortar, porque a nossa regra é Nosso Senhor, e não tem outra. Bom, Isaías, o papel da mãe também é estudar o catecismo, ela que ensina, ela que se ocupa da infância. As crianças até uma certa idade, até primeiros anos, até 8 anos, até mais ou menos, estão sobretudo sobre a guarda da mãe. Ela que ensina a criança a fazer o sinal da cruz, ela ensina as primeiras orações, normalmente. O pai também pode fazê-lo, mas a mãe está o dia todo com as crianças. Por isso que a mãe não deve trabalhar fora. Não é que trabalhar fora seja um crime, uma coisa horrorosa, não. Tem trabalhos que tem que fazer. As mulheres são normalmente muito boas enfermeiras. No tempo que o Brasil e que o mundo era mais católico, essa função estava em grande parte com as religiosas. Hoje não está, as mulheres têm que fazer. Ser professoras é uma boa coisa, mas o que não é bom é as crianças serem privadas da presença da mãe. Isso que não é bom. E se tem que ver que escolher a casa e a educação das crianças. Bom, e os filhos devem obedecer ao pai e à mãe, devem ter um grande respeito pelo pai e a mãe, nunca faltar ao respeito, e todos eles se inspirarem de Nosso Senhor, que nós vamos receber dentro de alguns instantes, e nós vamos partir em procissão para mostrar que Nosso Senhor é rei, não só dentro da capela, mas é rei fora da capela. Ele deve reinar não só aqui no altar, mas deve reinar fora da capela, na casa de cada um dos senhores e senhoras. Lembrando também que Nosso Senhor, ele é consagrado no altar. O que isto significa? Que ele é imolado. E é Jesus Cristo imolado que vai ser dado a cada um na comunhão. Nós recebemos Jesus imolado. Não sei se todos tiram as conclusões que devem tirar. Se Jesus imolado vem a mim e que ele vai se unir à minha alma, de tal maneira que não será mais dois, mas um só, eu tenho que comungar com esse espírito de imolação. Nossa vida é uma imolação. Nossa vida dura pouco. Esse é um gravíssimo erro dizer eu tenho direito de ser feliz nessa terra. Não foi isso que Nossa Senhora disse a Santa Bernadette. Ela disse, não te prometo fazer feliz nesta terra, mas na outra. Então nós recebemos Jesus Cristo para que a gente tenha o senso da imolação. É impossível um pai de família sem imolação. É impossível uma mãe de família sem imolação. É impossível um bom filho sem imolação. É impossível um padre sem imolação. É impossível um monge sem imolação.
impossível a vida católica sem imolação. E Jesus imolado que vem a nós para nos ensinar esse amor da Santa Cruz. Parece uma coisa absurda. Como é que eu vou amar a cruz? Olha, preste atenção no ensinamento do nosso Senhor. Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Nossa Senhora fez. Ela disse o seu sim. E porque ela disse o seu sim, ela se tornou a mãe de Deus. E por ser a mãe de Deus, ela, recebendo Nosso Senhor, nós recebemos a carne da Virgem Maria, a carne que procede da Virgem Maria, a carne que foi formada no seio da Virgem Maria. Ela se imolou ao pé da cruz, ela ofereceu Nosso Senhor ao pé da cruz. Tudo na religião católica nos diz imolação. Essa imolação é a fonte de todas as alegrias nossas, porque o céu foi reaberto para nós na cruz, no Calvário. Então não fujamos da imolação. Nosso Senhor saberá compensar, dosar a parte de imolação, a parte de sofrimento com a parte de alegria. Há uma alegria em estar com Nosso Senhor, mesmo na cruz. Santa Teresinha se perguntava, ela dizia, meu Deus, se vós quiseste submeter a vossa mãe à obscuridade, às trevas, e a imolação, ao sofrimento dela, do seu coração, será então um bem sofrer sobre a terra? Sim, conclui ela, sofrer amando é a mais pura felicidade. Então que Nosso Senhor, nos dias de sacramento, nos faça entender essas palavras e que nós não fujamos da cruz, porque misteriosamente, quase que de maneira contraditória, a alegria, a verdadeira alegria, se encontra na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.